exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, gravando aqui o nosso culto. E esperamos que Deus nos abençoe, nos ajude e que a palavra de Deus possa alcançar os corações dos irmãos e daqueles que, através da internet, têm acesso ao nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida e que, de alguma forma, a palavra de Deus, o culto ministrado ao Senhor em adoração a Deus, possa surtir efeito na sua vida. E nós esperamos que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que a palavra de Deus tenha uma influência na sua vida de tal forma que possa transformar a sua vida para melhor. Porque o Evangelho de Cristo é assim, ele transforma a nossa vida. Ele tem poder para transformar a nossa vida e transformar para melhor. Vamos ao nosso texto. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24 até o verso 29. A ideia é encerrarmos esse primeiro capítulo de Colossenses, capítulo 1, versos 24 ao 29. Neste bloco de versos, Paulo vai tratar de um assunto que é o seu ministério, o combate, o seu trabalho, o seu ministério, sua missão e ministério que ele tem para com a igreja ou as igrejas pelas quais Paulo tinha zelo, tinha cuidado e estava disposto a desgastar a sua vida em favor daqueles irmãos. Vamos ler então a palavra de Deus a partir do verso 24, capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, que diz o seguinte: Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, em quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho,
combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Apenas até aí, e nós vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo, para compreender e aplicar assim a sua palavra nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor mais uma vez por podermos, ó Deus, ministrar a tua palavra, expor a tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe. A tua palavra é santa, é pura, mas ela é ministrada por lábios impuros. Por isso que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos capacite, a fim de que, ao encontrar as pessoas, a tua palavra, a exposição da tua palavra, possa, Deus, causar um efeito na vida de cada um dos irmãos, amigos e de pessoas que acessam pela internet a mensagem da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar e que nós possamos juntos compartilhar esta palavra, este ensinamento, e que possamos aplicá-lo nas nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor fale conosco através da tua graça, através do teu Espírito Santo. Nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Paulo está diante desta igreja com uma missão de combater os ensinos heréticos que estavam rondando aquela igreja através de um grupo de judaizantes. Ele é uma espécie de falsos mestres, tentando desviar o povo da igreja de Colossos da doutrina verdadeira do Evangelho que Paulo havia pregado. Então ele vai dar muita ênfase a isso durante toda a carta. A ideia da carta, então, é falar sobre a supremacia de Cristo. Esse é o título, esse é o tema da carta. Jesus Cristo como o soberano, o que tem todo o poder, o que tem toda a glória, a sua divindade, toda a divindade. E aí ele vai colocar diante dessa igreja essa necessidade de entender a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, a preeminência de Cristo, de certa forma, Cristo sobre todas as coisas. Então, Paulo vai dar muita ênfase a isso nessa carta, justamente porque os ensinamentos eram contrários a isso. Era tirando, de certa forma, tentando tirar a autoridade do Senhor Jesus Cristo, a sua divindade, como Senhor, como Criador dos céus e da terra, participante na criação e também como Salvador daqueles que creem em seu nome. Então, Paulo vai colocar a questão da salvação dos colossenses, por que ela aconteceu, de que forma ela aconteceu e quem foi o agente desta salvação. Paulo vai dizer que o evangelho que ele pregou é o agente que traz e que anuncia o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, o evangelho, é boas novas de salvação. Então, com esse tema, Paulo vai trabalhar toda a sua carta para fortalecer a doutrina da supremacia de Cristo, de Senhor e Salvador das nossas vidas. Como servo de Deus e como cristãos, não podemos ter dúvidas disso. E é justamente isso que Paulo tem no seu coração quando ele deseja, escrevendo através de informações que ele tem por Epáfras, que era o presbítero que cuidava dessa igreja e que, de certa forma, visita Paulo em Roma, quando ele estava preso, e leva para ele essa situação que estava acontecendo ali. E aí Paulo, então, escreve essa carta e manda de volta para a igreja uma resposta a tudo aquilo que ele ouviu de Epáfras. Então, Paulo vai nesses versos aqui, a partir do verso 24 até o 29, falar da sua missão, do seu ministério, e em que ele se baseia, qual que é a base do ministério de Paulo. E ele começa já no verso 24, falando de que o seu ministério tem algumas bases. A primeira delas é que ele tem muita alegria em ministrar àqueles irmãos. Veja como Paulo expressa isso no verso 24. Regozijo-me, que é a mesma coisa que alegro-me, tenho um coração cheio de alegria. E ele prossegue, agora, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a primeira palavra que aparece é regozijo-me, quer dizer, alegria.
eu me alegro. Segundo, eu sofro. Terceiro, eu cumpro o meu ministério, o ministério que Cristo me deu. E eu sofro as aflições nesse ministério pelo seu corpo, que é a igreja. Então, qual é a alegria que Paulo tinha no seu coração? Primeira coisa é que ele sofria pelos gentios. Verso 24 até o 27, ele vai tratar esse assunto. O sofrimento de Paulo em relação aos gentios que se converteram e que não eram aceitos por parte dos judeus e principalmente por aqueles falsos profetas que estavam ali ensinando doutrinas contrárias àquilo que Paulo tinha pregado, que era o evangelho de Cristo para todo o homem. Então, não era somente para os judeus, e sim para todos os homens, para o homem todo, e o evangelho completo do Senhor Jesus Cristo, para a transformação, para a mudança de vida do homem, transformando este homem em pessoas crentes e cristãos, e de certa forma justificados por Deus. Então Paulo fala o evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16. Ele é o poder de Deus para a salvação. E aí ele coloca, tanto do judeu, tanto como do grego, como do gentil, para todas as pessoas. Então o evangelho de Cristo é o poder de Deus. E Paulo realmente dá ênfase a isso. E ele vai dizer, olha, eu sofro por este evangelho. Eu sofro porque, primeiro eu me alegro, depois eu tenho sofrimentos que são sofrimentos do dia a dia. Eu cumpro este evangelho, e que é o meu ministério, debaixo de aflições. Mas essas aflições, elas são pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, eu estou disposto e alegre por ministrar a vocês, por realizar o meu ministério, por realizar o meu apostolado junto a vocês, e porque isso traz ao meu coração alegria, ao mesmo tempo que traz sofrimento e aflição. Então, aqui nesse verso, primeiro, precisamos entender algumas coisas. A alegria de Paulo é porque ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Ele não se intitulou apóstolo, mas Deus chamou ele para ser apóstolo. E ele sabia, eu fui convocado por Deus, eu fui chamado por Deus e tenho convicção do meu chamado. Isso me alegra muito, e aí por isso todas as outras consequências de ser um ministro de Deus, elas são de certa forma relevadas e entendidas como faz parte do ministério, da missão, e que de certa forma traz ao seu coração a alegria pelos desafios que o ministério proporciona a qualquer ministro. Então, Paulo vai falar sobre dom, no primeiro momento, e dom especial, que é o dom de ministro, o dom de apóstolo, que ele vai colocar aqui para aqueles irmãos. E a sua alegria é justamente por ele ter esse privilégio de ser um ministro de Cristo. Aflições aqui não significa que ele está completando o sofrimento de Cristo para a salvação do homem. Então, não é aflição sacrificial, não é aqui o sofrimento de sacrifício pelo pecado do homem, mas sim o sofrimento que são tribulações que todas as pessoas e todos os cristãos estão sujeitos, e principalmente quem ministra a palavra de Deus. Spurgeon dizia o seguinte: um pregador, um ministro da palavra de Deus e um pastor, ele é formado por 3 características. A primeira é fé, meditação e sofrimento. Sofrimento são as tribulações do dia a dia e que qualquer cristão pode passar por elas, principalmente aquelas pessoas que têm e carregam nos seus ombros a ministração do evangelho e têm o dom da pregação e de ser um ministro de Deus. A palavra ministro aqui não é uma questão de você ter um status, mas sim de ser servo. E Paulo vai deixar isso claro quando ele fala, olha, eu estou disposto e eu trago comigo sofrimento pelo evangelho e pelas pessoas e pelos cristãos e por aqueles que são os discípulos do Senhor Jesus e pela igreja, que é o corpo de Cristo. Eu sofro por eles. Então a questão é ser servo a tal ponto de estar disposto a sofrer, e um sofrimento aqui são aflições e não o sofrimento sacrificial, completando assim a obra de Cristo, porque não é necessário
a obra de Cristo na questão da salvação, ela é completa. Não precisa de nenhum tipo de complemento. Então, quando a gente lê esse versículo, primeiro é preciso entender que no verso aqui, 24 e 25, ele está querendo dizer o seguinte: não significa a parte sacrificial, mas, de certa forma, é uma disposição de sofrer as aflições que o Evangelho traz para quem ministrava. E Paulo era exemplo disso. Paulo estava preso e a tentativa desses irmãos lá, ou também alguns que eram irmãos e que eram da igreja, que eram judeus, e outros que eram ministros judeus que vinham combater o ensino de Paulo, uma espécie de falso profeta. Eles tentavam denegrir a imagem de Paulo, dizendo: olha, Paulo está preso, ele anunciou esse evangelho aí para vocês, mas ele está preso, olha a condição dele e tal. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, mesmo que preso, mesmo sendo um ministro do Senhor, eu alegro-me e ao mesmo tempo eu sofro, eu padeço, mas eu cumpro o meu papel e a minha missão. Eu sei o que é que eu devo fazer. Então, Paulo tinha essa convicção do seu ministério bem clara na sua mente, no seu coração. E sofrer pelos gentios era algo que fazia parte do seu ministério, e isso, ele não tinha isso como uma espécie de um sofrimento que causava para ele assim tristeza e ficar, de certa forma, frustrado por causa disso. Muito pelo contrário. É dizer, essas aflições que eu sofro pelo corpo de Cristo, que é a igreja, traz no meu coração alegria, regozijo. Então, a primeira coisa que ele tinha em mente é que ele estava disposto, com alegria, de sofrer pelos gentios, do verso 24 até o verso 27. Segundo, ele é marcado por alegria, porque Paulo considerava o sofrimento pelo Evangelho ou por Jesus Cristo uma questão de dignidade. Eu sou digno de sofrer pelo Evangelho porque ele me constituiu ministro. E o Evangelho é esse mesmo que eu criei, é esse mesmo que eu tive a experiência de salvação com ele, com o Senhor Jesus, através desse Evangelho. É esse mesmo que eu anuncio, que eu prego, e é por causa disso que eu sou ministro de Jesus Cristo. Então, a alegria de Paulo era porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e que, de certa forma, sofrer pelo Evangelho para ele era digno de sofrer pelo Evangelho as afrontas pelo nome de Cristo. Isso trazia muita alegria no coração de Paulo. Então, e a alegria que é proporcionada a nós como servos de Deus e que Paulo tinha também no seu coração é que a bênção de sofrer pelo Evangelho de Cristo, sofrer por ser um cristão e defender o Evangelho que nós cremos, ela tem recompensa. Então Paulo tinha isso na mente: olha, existe uma recompensa especial. Essa recompensa especial é reservada àquelas pessoas que sofrem por amor a Cristo. E isso a gente vai encontrar em Mateus capítulo 5, verso 10 até o verso 12. Né? Atos 20, 21 até o 28. Quando Paulo é preso em Roma, ele é preso em Jerusalém e é levado para Roma, ele é preso justamente porque ele estava pregando o Evangelho e as pessoas ouviram o Evangelho, mas quando ele toca na questão dos gentios e que os gentios também foram alcançados pela graça, e que esse Evangelho também chegou aos gentios, essa palavra foi que fez aquelas pessoas ficarem revoltados e prenderem Paulo. Levarem então ali Paulo para Roma e ser preso. Mas o que Paulo tinha em mente é que o Evangelho de Cristo que ele ministrava, o seu ministério, a pregação da palavra tinha começo, meio e fim. Ele começou, ele estava no desfecho da sua mensagem e da sua palavra e do seu ministério, mas ele sabia que ele ia chegar ao final dela, a consumação do seu ministério. É tanto que ele vai dizer isso já no finalzinho da sua vida. Eu estou certo, estou bem certo, e sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E no finalzinho da sua carreira, ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira,
e guardei a fé. Ou seja, Paulo tinha definido no seu coração qual era o seu ministério e quando ele precisava se desenvolver para chegar ao final. Então, começo, meio e fim. Isso faz a gente pensar em quantas pessoas que corriam muito bem, elas iam muito bem no Evangelho, até que em dado momento eles pararam, eles abandonaram os caminhos do Senhor, foram para outros caminhos e já não correm mais como corriam antes. Há um hino do cantor cristão que diz: tantos que corriam bem, mas agora longe de ti vão, e muitos frios, sem amor estão. E no 164 do cantor cristão fala sobre isso. Então, pessoa que vai um bom período da sua vida como cristão, aceita os desafios, enfrenta as aflições da vida com muito ânimo. De repente, em algum momento, ele abandona os caminhos do Senhor, abandona o Evangelho de Cristo e passa a viver de forma que não agrada ao Senhor. Então, a ideia que a gente tem é que Paulo tinha isso em mente. Ele sabia, eu preciso ir avante, porque tem começo, meio e fim. Uma das questões que eu quero lembrar aqui é que a gente não pode se esquecer que o Evangelho ele traz para o cristão dons pelos quais ele vai servir a sua comunidade ou lugar aonde ele está inserido. Há 3 listas de dons no Novo Testamento. E nós temos responsabilidades, como Paulo também vai dar ênfase a isso. Ele tinha uma responsabilidade para com os irmãos. Note o que ele fala a partir do verso 25. Do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Até o verso 27 ele vai tratar desse evangelho que é pregado especificamente agora para os gentios, do qual ele considera-se o apóstolo dos gentios, né? Então, quando ele fala sobre isso, ele deixa claro que cada cristão tem pelo menos um dom, dizia Dr. Russell Shedd. Cada cristão tem pelo menos um dom, e com esse dom ele vai edificar e fazer com que a igreja cresça, há um crescimento do corpo de Cristo que é a igreja. Cada um trabalhando para o crescimento da sua igreja, da sua comunidade, no lugar que ele serve, conforme o dom que Deus lhe deu. Então, cada cristão tem pelo menos um dom. E aí, a ideia é que quando se ajuntam e quando eles também estão longe, mas com aquele dom que Deus deu, ele vai, de certa forma, proclamar o reino de Deus para que o evangelho cresça e, de certa forma, seja compartilhado com o maior número de pessoas possíveis. No Novo Testamento nós temos 3 listas de dons. Primeiro Romanos capítulo 12, depois você vai encontrar também 1 Coríntios capítulo 12 e você vai encontrar também Efésios capítulo 4. E lá você tem dons especiais, dom de ministério, dom de mestres, né? E lá você vai encontrar Paulo falando para os Efésios, dizendo, olha, Deus de certa forma vocacionou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores e mestres. São os dons especiais, e todos os demais dons estão nas outras 2 listas. Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios também capítulo 12, Paulo escrevendo nessas igrejas, ele fala da questão do dom que cada cristão tem. E Deus usa os dons justamente para o crescimento e edificação do corpo, que é a igreja. Paulo trata esse assunto aqui, e lá em Romanos ele vai falar da questão do corpo, e usando aí a metáfora do corpo para dizer que cada membro do corpo tem o seu papel e a sua função, para descrever de que forma os dons espirituais são distribuídos na igreja, através de Cristo, através do Espírito Santo, para os membros que formam esse corpo. Essa figura, essa metáfora que Paulo usa lá em Romanos é justamente para dizer da unificação, da unidade que existe no corpo. E aí, todos juntos com o mesmo pensamento, para que o corpo de Cristo realmente cresça
e que o evangelho seja compartilhado com o maior número de pessoas possíveis. Até o verso 27 a gente vê a importância desse evangelho para os gentios. Do verso 28 em diante, ele fala: a quem anunciamos, e aí vem o anúncio, a proclamação, querigma, vem a demoestação ou a demoestando, que aparece também nesse verso, que tem o significado de consertar, fazer mudar de vida, tomar um rumo diferente ou mudança de direção. E aí essa palavra que aparece, ademoestar, é consertar com carinho e com bastante cuidado a vida de alguém que está andando de forma que não deve. Então Paulo faz isso para essa igreja, diz: olha, nós andamos neste evangelho, anunciamos ele e ademoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A palavra sabedoria que aparece aqui, ela é particular. Então, toda pessoa deve ser instruída, e Paulo fala: olha, eu instruo, ensino, admoesto, corrijo, e eu uso o quê? A palavra de Deus. Para quê? Para que estas correções todas possam apresentar o homem perfeito em Jesus Cristo. Não que seja perfeito no sentido da palavra, mas que Deus olhe para ele e realmente veja nele a santificação. Essa santificação é vista por causa da palavra de Deus que vai nos santificando. O próprio Senhor Jesus fala: santificai-vos na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, essa palavra tem poder de santificar os nossos corações, tem poder de transformar a vida do homem, que é o evangelho transformador, com o poder de Deus. Para que? Aí vem o verso 29. Qual é a ideia de tudo isso? Por que isso acontece? E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Então Paulo está dizendo: olha, eu combato, quer dizer, a questão de combate é luta, e ele envolve aqui um guerreiro e também o pensamento de atleta. Paulo gosta muito de usar essa figura do atleta, o atleta cristão, e ele está dizendo: olha, eu luto, como se eu estivesse guerreando mesmo, de certa forma, segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Então Deus opera no coração daquele que tem o dom, para que ele possa fazer esse trabalho e fazer e exercitar esse dom, visando o crescimento do corpo, visando o crescimento da igreja, e de certa forma entendendo qual é a importância desse sofrimento. Aí a gente volta no verso 24 para entender por que Paulo está falando tudo isso aí. Porque essa eficácia que opera em mim poderosamente, ela traz comigo não o sentimento de frustração e tristeza pelos sofrimentos. Paulo estava preso quando escreveu, mas ele consegue ter alegria no coração para escrever para os irmãos, para fazer a manutenção da vida cristã daqueles irmãos, corrigir de certa forma e colocar eles no caminho certo, e não deixar que as influências daqueles homens que estavam pregando o evangelho diferente viesse causar algum dano espiritual na vida deles. E Paulo faz isso sendo, de certa forma, cheio do poder de Deus. Ele vai dizer: eu consigo fazer isso, no verso 24, com alegria. Regozijo-me, me alegro, agora que sofro. Eu estou sofrendo por isso, estou preso. Por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, ainda tem algumas coisas que eu preciso padecer e sofrer no meu ministério, mas eu vou continuar fazendo, porque Cristo me fortalece. Então, quando Deus capacita com o dom, Ele fortalece você para que você exerça o seu dom em benefício da sua igreja. Qual é a forma que Deus trabalha, então, com a igreja? Ele trabalha edificando a igreja através dos dons espirituais. A igreja de Corinto é a igreja que tem maior número de dons. Nenhuma igreja no Novo Testamento tem tantos dons citados como a igreja de Corinto tem. Mas eles não sabiam utilizar isso. Eles, de certa forma, ficavam, às vezes, combatendo entre eles e achando quem é que tinha o melhor dom.
E Paulo vai advertir eles sobre essas questões, até mesmo por questões de preferência que eles tinham entre um e outro, entre um apóstolo e outro, e um líder e outro, e tinha uma espécie de facções dentro da própria igreja. E Paulo fala muito da questão da importância da unidade. E ele vai dizer, olha, eu sofro, mas sofro com alegria. Eu me regozijo, me alegro. Eu padeço, mas eu cumpro. Ou seja, eu faço o trabalho que eu preciso fazer. Eu não me escoro, ou não tento me defender, ou não me esquivo por algumas situações. Eu estava indo tão bem, mas eu escutei falar isso e isso, agora eu não vou mais, né? Paulo não tinha esse problema, Paulo não tinha esses milindres, Paulo tinha uma convicção da sua missão, do seu ministério, da responsabilidade que ele tinha, que era realmente fazer com que o evangelho avançasse e, de certa forma, se tornasse conhecido dos gentios. Algo que vinha sendo revelado na revelação progressiva do Antigo Testamento. E Paulo fala assim, era um mistério que nem todos conheciam, principalmente os gentios. Mas no tempo certo, Deus falou, Paulo, é você. Você vai ser uma pessoa muito útil no ministério. Você vai padecer muito pelo ministério, pela igreja. O chamado de Paulo é chamado já com uma missão, sofrer pela igreja de Cristo. E ele sabia disso. Então ele fala, olha, eu fui chamado para isso. Eu anuncio, eu admoesto, eu ensino, no verso 28, para que as pessoas tenham sabedoria e que Deus olhe para eles como perfeitos e perfeitos em Jesus Cristo. E de posse dessa missão, Paulo fala, eu cumpro ela. Eu cumpro essa missão por amor ao corpo de Cristo, que é a igreja. E eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Foi Ele que me escolheu para isso, e eu vou fazer isso da melhor forma possível, com muito amor, com muita dedicação, e primeira coisa que ele fala é com muita alegria. No verso 28 ele fala sobre luta, sobre atleta, a imagem, a ideia do atleta e do guerreiro, e ele vai dizer que essas questões todas ele faz com oração. Por isso que no comecinho a gente tem lá as orações que Paulo faz. Primeiro ele ora agradecendo, depois ele ora pedindo sabedoria para aqueles irmãos. E por último de tudo, ele vai dizer sobre a questão da unidade da igreja, para que a igreja de fato seja uma igreja fiel ao Senhor. E o verso 1 do capítulo 2 é que encerra todo esse parágrafo, quando ele diz, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha que interessante. Paulo falou, a minha alegria é porque eu estou realizando esse ministério, mas eu sei aonde eu quero chegar. E a importância, é muito importante a gente ter o entendimento de saber, não como nós começamos, mas como nós terminamos. Paulo tinha isso na sua mente. Não é importante como você começou, mas é importante como você vai terminar. A história da cruz revela 3 histórias, para que a gente feche aqui o nosso pensamento e o nosso entendimento. 3 histórias diferentes, 3 homens e 3 finais diferentes. Um deles começou muito bem e terminou muito bem. O Senhor Jesus Cristo. Começou seu ministério, foi até o final, morreu na cruz, cumpriu o seu ministério e aí encerra o seu ministério dizendo, tudo está consumado. Está pronto, o que eu tinha que fazer eu fiz. A minha missão de salvar o homem está pronto. E aí, a Bíblia fala, e aí quando ele diz, tudo está consumado, se entrego em tuas mãos o meu espírito. O outro deles, que era um dos malfeitores que estava ali, disse, olha, você é Deus mesmo? Então prova que você é Deus. Desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós. Ele começou mal a sua vida e terminou mal. Porque o outro
depois de tudo isso, advertiu ele, disse: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Nós fizemos por onde? Então nós temos que morrer na cruz. Mas ele não. Jesus não fez nada para estar neste lugar. Ele está substituindo. E ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E esse começou mal, muito mal. Foi um dos malfeitores. Estava condenado à cruz, mas terminou bem. Terminou bem porque reconheceu o seu erro e disse: olha, só tenho uma chance. Só tenho, se é que tem ainda uma chance para mim, é só Jesus mesmo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra do Senhor Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, então a ideia é que a gente comece bem e termine bem. O ministério de Cristo em nós, a palavra de Deus em nós nós começamos a nossa vida cristã e nós vamos terminar ela bem, cumprindo aquilo que Deus quer para cada um de nós, exercitando os nossos dons e colocando-se diante de Deus. Senhor, o que é que eu posso fazer? Eu não estou aqui a passeio, não me deixe fora dos planos que o Senhor tem para a minha vida e para a comunidade aonde eu estou inserido. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos dê a visão de cumprir com o dom que Ele nos deu em benefício dos outros. Deus nos abençoe. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor.